Olá, bom dia, segundo ano, tudo bem? Tudo certo com vocês? Deixa eu só arrumar meu som aqui que eu acho que tá dando eco. Só um pouquinho. Agora sim. Tudo bem, segundo ano. Acordaram cedo hoje? Vamos assistir uma aulinha? Pessoal, nossa aula é uma revisão sobre um assunto bem importante, que é estruturas da população. Se vocês aprenderam, se vocês já entenderam tudo, ótimo, é só para refrescar a memória. Se vocês ficaram com dúvida, preste atenção nos conceitos principais. Se ainda resta dúvida, me procure no atendimento que a gente esclarece. Combinado? Então vamos lá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa foi a nossa primeira aula do ano, nosso primeiro tema. Mas eu acho que ainda está bem fresquinho na memória de vocês. Então, o nosso assunto hoje tá lá é sobre estrutura e distribuição da população mundial. Tem alguns assuntos que a gente tem que saber o conceito principal. Quando a gente fala de estrutura da população, primeiro a gente tem que imaginar o que é população. População, então, é um conjunto de pessoas que moram, que residam no mesmo lugar durante um período. Então, eu posso falar da população de Florianópolis da década de 70, eu posso falar de São José de 2020. Então, eu tenho que falar da onde é e de que período eu estou falando, do último ano, da última década, certo? Então, é um conjunto de pessoas que moram num lugar e eu estou me referindo a um determinado lugar e a um determinado período. Os principais movimentos que a população pode fazer para ela aumentar, diminuir, os nascimentos, as mortes, que a gente chama de óbitos, imigração, que é a chegada de pessoas de um outro lugar, e emigração, que é a saída das pessoas por exemplo, se você vê uma pessoa saindo daqui para ir morar nos Estados Unidos, tentar uma vida melhor, a gente chama ela de emigrante, certo? A ciência que estuda os movimentos da população é a demografia, tá? Então, ela estuda a dinâmica, para onde a população está se deslocando, está aumentando, está diminuindo, é mais idosos, é mais jovens, é mais crianças. Então, quem estuda isso é a demografia. E quando a gente fala de população, existem algumas teorias que foram desenvolvidas para falar sobre as grandes mudanças da população. E aí nós temos Thomas Robert Malthus. O Malthus, ele é de 1798. Nesse período, a população estava crescendo num ritmo, para a época, num ritmo acelerado, e Malthus se preocupou porque ele observava a produção de alimentos e observava o crescimento populacional, e ele dizia assim, olha, em breve, se a gente continuar aumentando a população desse jeito, vai faltar comida. Se houver uma guerra, se houver uma doença que diminua o número de população, tudo bem, mas se continuar como está, vai faltar comida. E até, inclusive, Malthus, ele recomendou, olha aqui, ó, ele defendia, então, que a população estava crescendo num ritmo muito acelerado, superando a oferta de alimentos. E aí, Malthus, ele sugeriu, deixa eu voltar aqui, Malthus, ele sugeriu algumas coisas para solucionar isso. Ele sugeriu o celibato, que é não ter relação sexual, sugeriu o casamento mais tardio para as mulheres, porque elas teriam menos filhos, sugeriu que só tivessem filhos quem tivesse uma área de plantio. Então, essa é a teoria malthusiana, antes de 1800, né? Presta atenção, porque as pessoas confundem um pouquinho com a neomalthusiana. Os neomalthusianos, a teoria neomalthusiana, ela veio depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade. Acabou a guerra, nós nos aproveitamos das descobertas da guerra, que melhoraram a nossa saúde, antibióticos, alguns exames. Tudo isso fez com que a população voltasse a ter um crescimento. Porém, os neomalthusianos justificavam a pobreza de alguns países, falando que a culpa da pobreza é o número de filhos que essas pessoas têm. As pessoas têm filhos demais, por isso são pobres. Então, eles diziam assim, olha, a ideia é propor, então, por exemplo, o controle de natalidade,
para que as pessoas tenham menos filhos e aí sim consigam ter melhores condições de vida. Então, eles achavam que o problema da pobreza era o número de filhos, tá? Surgiu uma teoria para contrapor essa daí, da mesma época, é a teoria do Marx, você já ouviu falar bastante dele, né? Teoria reformista ou marxista. O Marx defendia assim, olha, o problema não está na quantidade de filhos, o problema está na mal distribuição de renda. Então ele dizia que poucas pessoas têm um bolo de dinheiro e muitas pessoas têm que dividir uma quantidade pequena, muitas pessoas têm poucas oportunidades. Então ele dizia que o problema dos países pobres não era a quantidade de filhos. A quantidade de filhos era consequência da falta de oportunidade, da má distribuição de renda. Esse aqui é o Marx, é o Karl Marx. Ele é que é o responsável por essa teoria. Então, já deve ter visto isso bastante lá com o Enaldo, em filosofia, sociologia, né? E quando a gente fala de população e sabendo dessas teorias, a gente tem que falar de alguns outros conceitos. Por exemplo, o gráfico que mostra como é que é a população de um país, de um estado. Esse aqui é um gráfico bastante famoso, a pirâmide etária, e ele permite analisar quantas pessoas de cada sexo, mulheres e homens, por faixa etária, por idade. A base da pirâmide corresponde aos jovens e vai de 0 a 19 anos. O corpo da pirâmide vai de 20 a 59 anos, é a população adulta. Essa população aqui a gente chama de economicamente ativa, é a que está produzindo. E o topo, ou o ápice da pirâmide, são os idosos que são considerados acima de 60 anos, tá? A pirâmide, olha aqui, ó. Quando a gente tem um número grande de mortes na parte jovem, a gente fala que é mortalidade infantil, principalmente até o primeiro ano ou até o quinto ano, depende da literatura. Um país que apresenta um grande número de mortalidade infantil é um país que tem problemas sérios, porque falta ou saúde, ou a parte de saneamento básico, ou a parte de emprego que, consequentemente, vai deixar a pessoa sem condições de se alimentar, de se cuidar. Então, ele demonstra um problema quando você tem uma mortalidade infantil. Você começa com a base muito larga, lá embaixo, nasce muita criança, e de repente começa a funilar muito rápido, tem problema. A base nos mostra se a gente tem uma população economicamente ativa volumosa, isso é importante para um país. E o topo da pirâmide, que são os idosos, quanto mais gente chega no topo, melhor as condições de vida, porque para chegar bastante gente na idade de idoso, é porque o país trata bem a sua população. As pirâmides têm mudado bastante seu formato, essa aqui é a pirâmide do Brasil são 3 anos diferentes. Vocês podem perceber que a base dela, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Isso aí, justamente até porque as mulheres estão mergulhando no mercado de trabalho, porque as pessoas estão optando por novos formatos de família também. E podem perceber também uma outra característica, as melhores condições de saúde, que a gente tem um topo lá, ó, os idosos, tanto os adultos quanto os idosos, um número bastante volumoso, né? Nossa pirâmide até perdeu um pouquinho do formato. Alguns conceitos importantes quando a gente fala de população. População absoluta é o total de pessoas que tem num país. População relativa, a gente já explicou bastante sobre isso, quantas pessoas nós temos por quilômetro quadrado. População relativa ou densidade demográfica, estou falando da mesma coisa. E quando eu considero 2 países, e entre eles eu digo quem é o mais populoso, eu vou observar quem é que tem a população absoluta maior. Então, observem bem, população absoluta vai me informar qual é o país mais populoso, porque é o número total que me interessa. Agora, se eu quero saber qual é o país mais povoado, eu vou olhar qual dos países tem mais pessoas por quilômetro quadrado. Aí eu tenho que levar em consideração, então, a densidade demográfica, tá? Para saber qual é o país mais povoado que tem, certo? Só para vocês terem ideia, a China tem a maior população, é o país mais populoso do mundo, mas não é o mais povoado. Nós temos diversos países pequenininhos, né, que têm populações gigantescas, certo? Um outro conceito importante é a taxa de natalidade, ele é calculado, então, a partir de quantos nascidos vivos e a população total, você faz uma proporção, vê quantos nascidos vivos no município em determinado tempo. A taxa de mortalidade é semelhante à de natalidade, só que ela vai contabilizar quantas mortes você teve, comparado com a população total que você tem, quantas mortes em um determinado ano, um determinado município, estado ou país, ou até mesmo região.
Outros conceitos importantes, pessoas. Estão lembrados aqui, ó, tem dois tipos de crescimento: crescimento vegetativo e crescimento populacional. O vegetativo, também chamado de natural, ele leva em consideração a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Então, isso é a principal característica. Você só vai considerar o que acontece naturalmente. Quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, para saber se você teve um crescimento vegetativo ou não, tá? Se foi positivo o teu crescimento ou se foi negativo. Você teve mais mortes? Você teve mais nascimento? Tá? Então, isso aí você vai calcular o teu crescimento natural. Agora, se você quer saber se a tua população, no geral, se ela aumentou ou diminuiu, o crescimento populacional, esse sim, ele pega as informações do crescimento natural, que é a natalidade, mortalidade, e ele acrescenta também as informações sobre migração. E para quem não lembra o que é migração, é a diferença entre os que saem e os que chegam no país. Tá? Então, crescimento populacional vai contabilizar assim, ó, quantas pessoas nasceram na Palhoça, quantas pessoas morreram na Palhoça, quantas pessoas saíram da Palhoça, quantas pessoas chegaram na Palhoça. Isso é um exemplo, tá? Então, quando eu estou falando de crescimento populacional, eu estou englobando todas as informações, certo? Pessoal, aula curtinha, mas é uma aula bem importante. Deixa eu voltar com vocês aqui. Opa. Aqui. Então, sobre população, não se esqueçam dos conceitos mais importantes. Não se esqueçam do gráfico mais importante, que é a pirâmide etária. Não esqueçam das três teorias: teoria de Malthus, teoria neomalthusiana e teoria reformista ou marxista, certo? Que são os dados mais importantes sobre esse assunto. Espero ter ficado bem claro, mas se ainda tem dúvida, procura, faz pergunta. Não fica com dúvida, não. Combinado? Beijo para vocês, um ótimo dia e uma ótima semana para vocês.